turma, tudo bem? Bruno Tavares aqui, esse é o canal Qual Sua Viagem e hoje eu vou gravar para vocês aqui bem rapidinho 5 motivos pelos quais vocês não devem comprar a Honda ADV 150, que é essa que está aqui atrás, tá? Lembrando, pessoal, eu não sou técnico de moto, não sou mecânico, eu simplesmente estou passando as minhas opiniões pessoais aqui para vocês com mais de um ano de moto, tá? Eu tenho a ADV aqui há um pouco mais de um ano e uso ela bastante para viagens, beleza? Vamos nessa! Galera, primeiro motivo aqui, motor. A gente está falando de um motor 150 cilindradas, é o mesmo motor que equipa a PCX da Honda também. Ele é um motor que tem a transmissão automática, você não precisa trocar de moto, é só acelerar e frear. É uma moto que é muito boa de saída, quando você está no farol e você arranca e ela sai na frente ali da maioria das motos que tem uma cilindrada parecida, tá? Em contrapartida é uma moto muito ruim de final, pessoal. Ela tem uma limitação eletrônica de 105 km por hora. Então, por mais que em determinadas condições a moto tenha fôlego para ultrapassar os 105, o motor ele corta quando alcança os 105 km por hora. Então isso é muito perigoso, né, numa rodovia, porque dependendo ali da situação que você esteja, né, se você estiver num declive, os caminhões eles passam tranquilamente de 105 km por hora na descida, né? E essa moto ela poderia passar, tá, se não fosse essa limitação, mas como tem, infelizmente ali ela fica travando, fica dando uns trancos assim, que é horrível, galera. É uma sensação muito estranha. Esse é um ponto que, sendo bastante honesto, eu não gosto aqui dessa moto. Eu tive uma outra com o mesmo motor, que é a SH150i, que não tinha essa limitação, tá? Ela bebia um pouco mais, mas o motor era exatamente igual, mas ele não tinha essa limitação. Segundo motivo aqui, pessoal, preço. Essa é uma moto cara, tá? Para vocês comprarem uma moto nova, 2023, 2024 dessa hoje, vocês vão desembolsar ali na ordem dos seus 24, 26 mil reais. E para vocês terem uma ideia, hoje existem motos ali da Royal Enfield, por exemplo, com 400 cilindradas, com preço menor do que esse, tá? É claro, aqui eu estou comparando banana com maçã, tá? Mas se você também compara essa moto com outras motos ali que são parecidas, né, que tem a mesma proposta, essa é uma moto que está bem acima ali da média, tá? É uma moto cara, é um segmento, né, de scooter com uma pegada off-road que não tem nenhuma parecida aqui no Brasil. Então a Honda ela está praticamente nadando de braçada aqui nesse mar, mas em contrapartida a gente acaba também comparando, né, com outras motos, com a própria PCX, com a NMAX, né, com a X-Max, por exemplo, que são motos que não competem diretamente, não têm exatamente a mesma proposta, mas, né, que acabam sendo usadas também como comparativo. Galera, terceiro motivo aqui, tá? Aí aqui pode ser talvez uma percepção pessoal, tá? Mas só contextualizando, eu tenho 1,82 m de altura, tá? Essa moto ela fica relativamente ok com relação à altura ali do banco, a altura do solo, né, até o banco. Vou colocar aqui na tela a altura do assento, tá? Mas esse banco ele tem um formato, o conforto me agrada, tá? Mas ele tem um formato que eu fico deslizando para frente a cada freada ou em qualquer irregularidade do asfalto ou da estrada, tá? Então toda hora eu tenho que ficar me ajustando, eu tenho que ficar me colocando ali para trás nesse banco, tá? Então é um ponto negativo, e sem falar, dependendo ali do buraco ou do asfalto que eu passe, essa parte aqui ela afunda, então dá para sentir o plástico, né, que faz o suporte ali do banco na parte inferior dobrando, né, se flexionando lá dentro do banco, e dá a impressão que o banco vai quebrar. Pessoal, vamos aqui para o quarto motivo, que é o espaço que nós temos aqui no bagageiro embaixo do banco, tá? Então vamos lá, para a gente abrir o banco, a gente vai aqui na chave seletora, coloca ela na posição Sit. Vocês têm que estar com a chave, né, que é por proximidade próxima aqui da moto, e apertar em Sit aqui, vocês vão escutar um estralo e já vai estar disponível aqui para abertura, tá? É um banco que abre em 2 níveis. Ele abre aqui nos 45, 50 graus aproximadamente,
que é muito bom. E o segundo nível é a abertura total, mas na minha opinião aqui tem um erro de projeto, porque quando você abre o banco totalmente, ele acaba ligando aqui o pisca-alerta da moto. Então, praticamente quase todo dia quando eu vou sair com a moto, eu saio com o pisca ligado e eu tenho que desligar. Tá, então esse é um ponto negativo, mas ele não é o principal, galera. O principal, na verdade, é o espaço que a gente tem aqui, tá? Ele tem um compartimento, galera, a Honda DV tem um compartimento que cabe ali um capacete fechado na parte da frente e um pequeno objeto aqui na parte de trás, tá? Ele não cabe de forma nenhuma desses capacetes e ele não vai caber, por exemplo, um capacete e um par de botas e uma capa de chuva, tá? Então, vocês precisam se organizar muito bem, tá? Se vocês pretendem carregar bastante coisa aqui atrás, eventualmente, se tiver muito apertado, recomendaria vocês comprarem um bagageiro, né, com um baúzinho aqui na parte traseira. E o que acaba impactando bastante também aqui o espaço é esse ressalto, tá vendo? É um ressalto que dá a sustentação e esse ângulo aqui para o banco, mas ele acaba limitando bastante o espaço interno aqui da moto. E o último motivo, pessoal, é um problema crônico aqui dessas motos, que graças a Deus eu não tive, tá? Mas eu conheço diversos colegas que tiveram esse problema e na internet o que a gente mais vê são relatos com relação a isso, que é a folga na roda traseira, tá? Como que vocês descobrem isso na moto de vocês, tá? Inclusive é uma dica que eu dou se vocês estiverem pensando em comprar, se vocês se encontrarem ali com os vendedores para poder avaliar a moto para fazer a compra. Coloca a moto no cavalete central e depois de colocar no cavalete central, pessoal, com a mão mesmo, tá? Vocês pegam aqui na roda e façam um movimento para os lados, desse jeito. E se a moto tiver com esse problema, vocês vão sentir, né, a moto fazendo um barulho e com um certo jogo aqui atrás, tá? Então, ela faz um barulho se fizer assim, tá? Que é super natural, ok? Mas ela não pode fazer um jogo lateral, tá? Então, essa é uma dica bacana aqui para vocês testarem. Tomem cuidado, tem muita moto, né, que saiu com esse problema. Acredito que não as mais novas, modelo 2023, 2024, isso já deve ter sido corrigido pela montadora, mas as de 2022 para trás, essas realmente apresentam bastante problema. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Eu queria gravar esse vídeo aqui para vocês super rápido. Eu tô voltando aqui de uma viagem de Marapoama, né? E pensando aqui em motos, enfim, decidi fazer esse pequeno vídeo aqui de opinião pessoal. Se vocês concordam, discordam, escreva aqui nos comentários. Quem ainda não se inscreveu no canal, pessoal, se inscreva, curta, comente, compartilhe e aproveite para curtir também essa playlist que eu vou deixar das minhas viagens aqui por pequenas cidades aqui no interior de São Paulo, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.